Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês a cena do cinema que eu mais gosto. Dá tudo certo. Vai se sair bem. Você foi ótimo. Eu adoro essa cena do cinema porque no momento em que o Michael percebe que ele consegue manter as suas emoções, mesmo em situações de alta adrenalina, ele vê que ele é feito de uma matéria diferente das demais pessoas, das pessoas comuns. Ele percebe que, como seu pai, né, ele tem um determinado talento para resolver problemas muito graves e para estar em um patamar social, porque querendo ou não a máfia se destaca das demais pessoas, de pessoas que resolvem problemas, que fazem um trabalho sujo e que não são e nunca serão pessoas comuns. Eu acho muito interessante essa cena. Depois disso ele assume, né, as questões do pai. E o que acontece? Essa capacidade e esse talento de se manter extremamente frio em situações de alta adrenalina não é uma realidade que nós simplesmente nascemos com ela. Nós imitamos, como provavelmente o Michael imitou do pai, né? E nós também aprendemos, nós desenvolvemos. A gente tem essa capacidade de, aos poucos na nossa vida, dirigir a nossa afetividade para que ela consiga se ordenar e se submeter à nossa racionalidade. Então a gente tem uma vida que é uma vida intelectiva, a gente tem uma vida afetiva, a gente tem uma vida volitiva e tem uma vida orgânica. Essas quatro vidas, essas quatro vias, elas não podem correr cada uma para um lado. Na Idade Média existia um tipo de tortura que chamava-se asas de águia, né? Uma coisa assim. Que você fazia um buraquinho aqui, prendia uma corda numa costela, uma corda na outra costela e puxava, cada um puxava para um lado e as costelas elas meio que se abriam assim, parecia uma asa, né? Não sei se foi na Idade Média ou no tempo dos cristãos, eu não sei direito quando essa tortura ela foi descrita, né? Eu vi num livro de literatura. E aí o que acontece? Essa ideia de que você vai ser puxado de um lado e para o outro e que você vai se estribuchar ali, ela é muito interessante quando a gente pensa essas nossas potências, né? Então eu tenho uma vida intelectual, eu tenho uma racionalidade, existe algo dentro de nós, como Santo Tomás de Aquino dizia, nós somos anjos montados em porcos, existe algo dentro de nós que é sublime, que é superior aos demais animais. O Viktor Frankl fala muito disso, né? Ele fala que nos momentos de maior tensão na história ali, nos campos de concentração, em que os homens deveriam ter se tornado bestas, ele viu a generosidade e a grandeza da humanidade e a distinção do homem para os animais. Então, por exemplo, Freud ele dizia que se os homens fossem levados a um estado natural, né, de fome e guerra, eles agiriam como animais, né? Como Thomas Hobbes também fala. Mas o que Viktor Frankl fala é justamente o contrário. Ele fala, olha, o que a gente viu aqui foi um lugar, um estado de necessidade, humilhação e morte. Então, era para que os homens nos campos de concentração tivessem se tornado animais. E o que foi, né, ressaltado ali naquele momento, o que veio à tona naquele momento foi justamente a grandiosidade da alma humana, muitas vezes, né? Os estudos dele sobre os campos de concentração são muitíssimo interessantes. Eu gosto muito dele, né? Então, o que acontece? Nós precisamos ter nós temos uma vida racional que nos guia, mas nós temos uma vida afetiva, nós temos sentimentos, nós temos emoções, nós temos outras realidades dentro de nós que podem nos mover para outro lado.
qual é o grande esforço da nossa história, né? De construção da nossa personalidade, essa construção tão difícil? É a gente conseguir fazer com que a nossa vida intelectiva guie a nossa vida afetiva e que a nossa vida afetiva seja um motor dessa vida intelectiva. Porque também a razão sem o afeto, sem o interesse, sem a comoção, sem o entusiasmo, né, torna a nossa vida de estudo muito monótona. A gente tem que aprender não a suprimir, né, a suplantar, a oprimir a nossa afetividade. A gente precisa dirigi-la para o lugar certo. Eu não vou ser uma pessoa, né, eu mesmo, quando eu compro um livro bom, eu fico assim, né, o Pequeno Príncipe, você disse que vinha às 4, às 3 eu te espero. Eu fico lá na porta da janela, caraca, quando é que meu livro vai chegar? E fico checando 1000 vezes se o livro vai chegar. Existe um entusiasmo, né, existe uma paixão dirigida para que eu possa fazer grandes coisas. E essa afetividade, ela é um motor da minha vida intelectiva, né? Fora isso, eu tenho essa minha vida volitiva, que é essa rédea da minha vida afetiva, que a razão coloca na minha vida afetiva. Então, a minha vida volitiva é a minha vontade, é o meu dizer não quando a afetividade debanda para outro lado, quando a emoção debanda para outro lado, quando o sentimento quer ser o meu guia, quando ele quer dizer, olha, a gente só vai estudar, isso aí é... Todo mundo é assim, eu conheço muita gente que é assim, não, eu não tenho vontade de estudar, né? As pessoas acham que estudar é aquele momento de que você senta na varanda, um dia frio, um bom lugar para ler um livro, né? E você estudando lá e tendo, assim, grandes percepções intelectuais e satisfações intelectuais ali naquele momento. Muitas vezes isso vai acontecer, muitas vezes não vai acontecer. E o que vai precisar prevalecer na tua vida é a tua decisão a partir da tua vontade, a tua decisão iluminada pela razão a partir da tua vontade, né? E fora isso, pessoal, nós temos a nossa vida orgânica. Então não importa eu ter uma afetividade bem dirigida, importa na verdade, porque às vezes as coisas não saem do lugar, você somatiza tudo, mas ter uma vida afetiva, ter uma vontade forte, ter uma razão bem iluminada, se eu não tenho uma vida orgânica condizente com aquilo que eu quero fazer, né? Então, é necessário que eu consiga, por exemplo, ter saúde física, que eu saiba me portar, né? Vão dizer grandes autores, que eu mantenha a coluna ereta, que eu saiba pausar a minha respiração, que eu consiga falar de uma maneira ritmada e relaxada, que eu consiga manter, né, os batimentos cardíacos no lugar, que eu não me descompense a cada instante, que eu me alimente bem, que eu durma bem, que eu saiba relaxar. Então, uma pessoa que tem essas 4 vias, né, de ação humana bem ordenadas, eu tenho uma via afetiva, uma afetividade bem dirigida, eu tenho uma razão bem iluminada, eu tenho uma vontade fortificada, eu tenho uma vida orgânica saudável, ela constrói mais coisas. Apesar, né, da aleatoriedade da vida, tem um quesito de sorte, mas você passa bem por todas as dificuldades e vai construindo. Você não constrói, destrói ou muda conforme, né, o bater de asas de uma borboleta e aí vai construindo aí castelos de cartas para depois destruí-las, de cartas porque foram construídas somente pelas emoções e de repente as emoções mudam, os sentimentos mudam e você perde tudo, né? Então uma das coisas principais para você viver bem, né, o tempo da tua estruturação aí de vida é você conseguir fazer com que essas 4 vias estejam bem e caminhando para o mesmo lado, né? Marília, fala mais, vou falar mais para vocês. Essas 4 vias, né, eu já falei para vocês que a afetiva, elas são compostas por outras realidades, né? Eu já falei que as afetivas são os sentimentos, as emoções, né? A intelectiva, elas são a atenção, a reflexão e a retenção. Então essa vida intelectiva, ela é formada por essas três habilidades, que aí vem o pulo do gato, que nós não treinamos. Nós não somos capazes de treinar a nossa atenção, nós não somos capazes de treinar a reflexão, nós nem sabemos fazer uma reflexão adequada, e nós não somos capazes de reter, de ter memória, né? Então, com a racionalidade, entendam, a racionalidade está ali levando tudo, né? Com a racionalidade muito prejudicada, a afetividade, né, suplanta a racionalidade, né, a vontade se torna enfraquecida, a vida orgânica se destrói porque você não tem estrutura mental para poder fazer uma dieta, para fazer um jejum. Então tudo, né? Então quando eu fortaleço a minha racionalidade por meio de 2 grandes vias, né, o estudo e a oração, porque nós temos dons, né, infusos, existe a ação de Deus sobre o nosso intelecto. Quando eu fortifico a minha razão, eu consigo ter uma vida mais ordenada. Então eu preciso estar sempre treinando
concentração, retenção, reflexão. E aí, Marília, como é que eu faço isso, né? Eu faço isso, pessoal, fazendo meu curso do arquivo de memória, tô brincando. Mas eu tenho um curso sobre a capacidade de retenção, atenção e reflexão, que é muito bom, né? Que a gente vai aos poucos treinando essas capacidades e aguçando esses hábitos mentais para que a gente consiga fortalecer a nossa racionalidade, né? Mas de outra forma, se você não quiser fazer meu curso, é o treino diário, a capacidade diária de melhorar, né, o seu rendimento nos estudos. Óbvio que as técnicas ajudam muito, estudar sobre o tema, entender como é que funcionam os nossos processos cognitivos é fundamental, né? Mas se você não quiser, apenas continue tentando trazer a tua racionalidade para um lugar sem fantasias, sem distrações, sem obsessões, trazer a tua afetividade para um local de gerenciamento, de direcionamento, trazer a tua vontade para um local de fortificação e trazer a tua vida orgânica para um lugar de saúde, né? Eu espero ter ajudado vocês. Se vocês gostaram do nosso conteúdo, se inscrevam no nosso canal, comentem aqui comigo o que vocês acham, né, dessa questão dessas 4 vias que se ordenam no nosso interior, né, e compartilhe com os teus amigos e também curte o nosso vídeo e nos acompanha que aqui no nosso canal sempre tem vídeo novo.